A Polícia Civil desmantelou hoje de manhã um grupo criminoso que fraudava laudos do seguro DPVAT aqui em Umuarama. Ao todo, 9 pessoas foram presas durante a Operação Calejado. Entre elas, 5 funcionários de um escritório de assessoria do DPVAT, um funcionário de um hospital, o diretor e um servidor do Instituto Médico Legal e um ex-médico legista. Além das prisões, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 8 bairros e em um condomínio. A investigação começou em fevereiro, depois que a seguradora Líder, responsável pelo pagamento do DPVAT, percebeu irregularidades nos laudos. Os requerimentos de seguro DPVAT eles são feitos por procuradores, tá? E a gente notou que um procurador específico de Umuarama estava com muita entrada de pedidos de DPVAT. E na análise desses pedidos identificamos as fraudes. Os laudos do IML eram modificados e os laudos do Instituto Nossa Senhora também eram modificados. Entregamos essa documentação para a polícia, eles aprofundaram a investigação e culminou nesse resultado ótimo que nós tivemos hoje. A operação foi desencadeada nas primeiras horas por policiais civis do Núcleo de Divisão de Combate à Corrupção de 5 cidades do Paraná. Pelo menos 45 policiais foram às ruas no cumprimento dos mandados. Documentos, celulares e uma quantidade de cigarros foram apreendidos em casas, empresas e no ML. Visando combater um grupo criminoso que se prestava a fraudar documentos que serviam para solicitar seguro DPVAT, né? Então, um escritório sediado na cidade de Umuarama, ele angariava, né, pessoas vítimas de acidente automobilístico e coletando ali os documentos necessários para solicitar os pagamentos junto à seguradora Líder. De acordo com a investigação, o esquema de fraude funcionava com 3 núcleos: a do escritório de assessoria, do funcionário do hospital e do ML. Todos estavam associados e há provas da ação deles desde 2015, em centenas de casos. Nesse período, eles fraudaram mais de R$1 milhão. Em relação a essas pessoas presas, nós podemos dividir a associação em 3 núcleos. Um núcleo relacionado a uma empresa de intermediação de DPVAT, uma empresa que funcionava justamente como um despachante, né, um intermediário para acidentados que buscavam pleitear ali a indenização em decorrência de acidente de trânsito. Além desse núcleo, nós temos um núcleo de um funcionário de um hospital aqui da cidade de Umuarama, que era responsável primeiramente por direcionar aqueles acidentados que passavam pela emergência no hospital ao escritório de assessoria DPVAT. Esse funcionário do hospital, ele também era responsável muitas vezes por falsificar prontuários médicos, de modo que a pessoa que chegava no hospital para ser atendida em decorrência de um acidente de trânsito, ele colocava ali no prontuário médico, falsificado, que ele mesmo falsificava, uma lesão majorada. O terceiro núcleo se refere a alguns funcionários do IML. Temos ali uma pessoa que tinha um relacionamento muito estreito com os funcionários dessa assessoria DPVAT, né, que era a pessoa que fazia a marcação de perícias a serem realizadas nos acidentados. Então, essa pessoa está extremamente envolvida no esquema a partir do momento que ela tem um relacionamento estreito, né, ligação no celular ou mesmo conversas pessoais, e que conseguia ali marcar uma quantidade grande de perícia de acidentados para um mesmo dia, para que passasse ali pelo exame de um médico legista, né? É claro que há o envolvimento de um médico legista também, pelo menos a partir do momento que ele assina um laudo com uma lesão majorada que a pessoa de fato não sofreu em decorrência do acidente de trânsito. O seguro DPVAT é direcionado para vítimas de acidentes como uma indenização. Em alguns casos, as pessoas sabiam, em outros, as vítimas eram usadas. O escritório recebia 30% do que era liberado à vítima. Já o funcionário do hospital recebia um valor mensal fixo para indicar a assessoria e ainda falsificar o prontuário.
A principal tipificação que a gente vê hoje é a questão da corrupção, porque toda essa trama criminosa, envolvendo principalmente os servidores do IML, ele envolve ali o recebimento de dinheiro, porque não podemos cogitar que um servidor público ofereça vantagens dessa natureza para um escritório de assessoria DPVAT sem que ele receba uma contrapartida em troca. Então, o principal aí é corrupção. Agora, a questão da tipificação, isso aí é variada. Tem a questão de falsificação de documento, tem a questão da própria associação criminosa, a corrupção ativa e passiva, né? Isso a depender de cada um dos envolvidos. A partir da operação, uma equipe de Curitiba, juntamente com um delegado, vai ficar durante os próximos dias em Umuarama para ouvir vítimas dos acidentes e intimar outras pessoas que possam estar envolvidas na fraude. O advogado de um dos supostos envolvidos disse que vai se apropriar das informações, mas, a princípio, descartou a participação direta do médico aposentado. Em decorrência disso, solicitou-se a prisão preventiva de algumas pessoas e a temporária. No caso do meu cliente, que é médico, que foi o responsável pelo IML durante muito longa data, mas apesar de já ter se aposentado e saído há 1 ano aproximadamente, há rumores de que laudos dele tenham sido adulterados ou falsificados. Não significa que ele tenha adulterado ou falsificado. Muito provavelmente existem aí pessoas que são ligadas a empresas de DPVAT, recebimento, que estão até com a prisão preventiva decretada. Ou seja, já é uma prisão por um período indeterminado. No caso dele é de 5 dias, por quê? Justamente para averiguar e ouvir dele e de repente ser apresentados documentos que demonstrem, confrontados, que muito ao contrário, ele é uma pessoa altamente ilibada, de Umuarama de longa data, as pessoas conhecem, né, a credibilidade desse senhor. Agora a gente precisa somente finalizar com a oitiva dessas pessoas presas e de algumas outras testemunhas e até mesmo o encaminhamento de alguns acidentados ali para a nova perícia, para comprovar ali a fraude que existia em relação principalmente aos laudos de exame periciais fornecidos pelo IML.